Olá, paz do Senhor, sejam todos bem-vindos à nossa quinta aula. Vamos falar hoje sobre eventos missionários, como promovê-los, como desenvolver isso na nossa igreja. Estão animados para participar de tudo isso? Quero convidar nesse tempo você a abrir sua Bíblia. Nós vamos dar uma passeada por Crônicas, as primeiras Crônicas, no capítulo 29, nós vamos ler a partir do verso 9, que diz assim: E o povo se alegrou porque contribuíram voluntariamente, porque com o coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor, e também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Por isso Davi louvou o Senhor na presença de toda a congregação. E disse Davi: Bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos. E riquezas e glória vêm diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti, e do que é teu te damos, porque somos estrangeiros diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Com a sombra são os nossos dias sobre a terra, e sem ti não há esperança. Senhor nosso Deus, toda essa abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu nome, vem da tua mão e é toda tua. E eu bem sei, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, voluntariamente dei todas as coisas, e agora vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui, voluntariamente te deu. Senhor Deus de Abraão, Isaque e Israel, nossos pais, conserva isso para sempre no intento dos pensamentos do coração do teu povo e encaminha o seu coração para ti. Amém. Esse é um texto tão lindo, tão profundo, de uma gratidão, de um reconhecimento. Nós temos algumas palavras-chave nesse texto que nós lemos, sobre gratidão, sobre coração voluntário, sobre generosidade. Aqui nós estamos falando do templo ao Senhor. Davi se propôs a construir esse templo. Nós sabemos que Deus deu essa graça ao seu filho Salomão, mas ele participou desse início. E nós temos aqui no capítulo 29 a descrição de um povo, a partir do versículo 1, que voluntariamente começou a doar materiais para essa construção. Nós temos madeira, nós temos pedras preciosas, tudo do melhor. Tudo dado, como Davi fala aqui, de coração, para que aquele propósito fosse concluído. E Davi, ele tem a sabedoria de dizer que toda aquela generosidade, todo aquele coração voluntário veio do próprio Deus. Porque se não fosse o Senhor a operar, nada daquilo seria possível. Foi o Senhor que ministrou nos corações para que cada um pudesse fazer a sua parte e então aquele propósito ser bem feito, bem definido e realizado com louvor. Nós vemos um projeto que nasceu no coração de Deus, que foi efetuado pelo coração voluntário das pessoas e que honrou a Deus no final de tudo. Esse é o propósito central da aula de hoje. Nós pensarmos em eventos, em propósitos estabelecidos para a glória de Deus.
tudo o que nós fizermos deve ter esse intuito. Nós vamos levantar algo para o Senhor. Nós precisamos da colaboração de todos. E no final de tudo, isso deve gerar honra e glória ao Senhor também. Então, vamos pensar agora na missão de planejar eventos. Vamos pensar em fazer tudo que nós vamos fazer nas igrejas, como congressos, como cultos, né? Como seminários, workshops, oficinas e tudo o que nós pudermos pensar, tudo que a nossa criatividade mandar. Nós devemos fazer para a glória de Deus e motivar pessoas a darem o seu melhor também para o Senhor. Nosso pensamento com esses eventos, eles não devem ser para a nossa autopromoção, eles não devem ser para a promoção da nossa placa denominacional, para fazermos eventos cada vez maiores, cada vez mais chiques, cada vez mais grandiosos e perder a essência. Nós não podemos cair nesse erro, nós devemos com todo o nosso coração fazer eventos, por mais simples que sejam. Quando eles glorificam a Deus, eles cumprem o propósito para o qual foram pensados, eles são os melhores. E são esses que nós vamos buscar aprender a realizar nesse tempo. Vamos lá? Nós vamos pensar aqui em eventos com propósitos e propósitos com eventos. Isso é muito importante. Nós vamos falar do passo a passo e de como nós podemos encaixar esses propósitos. Nós sempre devemos pensar em 2 objetivos para esses eventos. O primeiro é glorificar a Deus e o segundo é edificar a igreja. Você não pode perder isso de vista. Todo evento realizado, ele deve glorificar a Deus e ele deve edificar a igreja, ele deve motivar a igreja. As pessoas devem sair do seu evento com o coração queimando de desejo de servir mais ao Senhor, amando mais ao Senhor, mais dispostas a entregarem suas vidas e tudo o que têm e tudo que são para o Senhor. Esse é o nosso objetivo. De primeiro momento, não queria que você pensasse especificamente em um evento, né? Nós vamos depois dar uma definição, o que difere cada um, né? O que é um culto de missões, o que é uma conferência missionária, o que é um congresso de missões, ou um seminário, ou um curso, ou tantas outras coisas que nós podemos fazer. O nosso foco agora é dar alguns pontos a vocês que nós vamos usar em qualquer evento. Nós vamos falar nesse tempo de planejamento. Queria que você pensasse nesse momento numa casa, né? Uma casa, nós vamos falar de base, de alicerce, nós vamos falar de paredes, nós vamos falar de telhado. Essa construção. E no planejamento, nós vamos seguir isso. A primeira parte desses pontos é o alicerce que nós vamos trabalhar. É a base. E a base dos eventos é a parte que ninguém vê, é a parte do planejamento. E é essencial, assim como o alicerce é essencial para que a casa fique de pé, para que a casa seja sustentada, essa parte de planejamento ela é essencial para que o nosso evento ele seja bem sucedido. E eu queria que você começasse a anotar esses pontos e refletir sobre eles, certo? Essa fase de planejamento ela é vital, né? Organizar bem o seu evento é o segredo de alcançar bons resultados. A primeira coisa que nós devemos fazer é definir o objetivo do evento. Nós precisamos definir e expor o objetivo que nós temos em realizar isso. Nós já falamos sobre glorificar a Deus e edificar a igreja, mas nós temos o objetivo de comunicar e de informar sobre o campo missionário, motivar e despertar a igreja para o serviço. Nós precisamos despertar a igreja que muitas vezes fica acomodada por estar bem, por conhecer o Senhor, por poder adorar o Senhor e muitas vezes não se importa com aqueles que não conhecem a Deus. E nós precisamos trazer esse senso de responsabilidade para a igreja. Nós precisamos também gerar ação de graça pela obra de Deus nas nações. Isso é tão importante. Quantos eventos missionários você já foi que as pessoas compartilhavam aquilo que o Senhor fez nas nações e levavam a igreja a adorar o Senhor,
a agradecer pelas obras do Senhor. Muitas vezes a característica de um evento missionário é o pedir. É o venha a nós, venha a nós, venha a nós. Aí a gente já cria uma ideia ruim, né? Tanto de missionários quanto de eventos missionários, né? Que é sempre para pedir algo para a igreja. Mas a gente pode mudar essa realidade, né? Mostrando através desses eventos que nós vamos aprender agora, a trazer essas ações de graças e adoração. Olha, Deus, através desse projeto, salvou pessoas. Glória a Deus, vamos agradecer por isso. Olha, Deus levantou mais missionários para aquele campo que estava necessitado. Vamos honrar o Senhor por isso, vamos louvá-lo por isso, vamos render graças por isso. A igreja ela precisa ser grata e ela precisa entender que o Senhor está trabalhando nas nações, que o Senhor não está parado, que o Senhor se move e que o Senhor faz ainda milagres, sinais e maravilhas por toda a terra. E nós precisamos nos alegrar com isso, ao exemplo de Davi, nesse texto que nós lemos. Nós precisamos acompanhar os avanços do reino. Não é só saber que existe alguém trabalhando em determinado lugar, mas aquilo que tem acontecido. Você ouviu falar sobre um projeto? Como esse projeto tem caminhado? Quais são as novidades? O que tem acontecido? Existem mais pessoas alcançadas, abençoadas? Existem mais famílias sendo assistidas por esse projeto? Nós precisamos dar essas informações à igreja. Nós já falamos isso aqui. Quanto mais a igreja conhece, mais ela quer se envolver. Quanto mais a igreja sabe de um projeto, de um campo missionário, mais ela se sente parte daquilo. E mais ela quer fazer parte, se envolver. Esse é o nosso objetivo com os eventos. Nós precisamos ter uma base bíblica sobre ele também. Isso faz parte do objetivo. Nós precisamos gerar, né, essa base para que a nossa igreja possa estar apoiando e possa também se envolver nesse projeto. O segundo ponto, né, nós vamos pensar em que tipo de evento vai servir para cumprir o propósito. Qual é a melhor opção que nós temos? Se eu tenho o objetivo de comunicar, qual é a melhor opção? É fazer um congresso, um culto ou um seminário? Então nós temos palestra, congresso, seminário, culto, debate, aulas, cursos, lives, encontros, acampamentos. São diversas opções. Aí eu vou dar algumas perguntas para a gente pensar. Qual é o meu público-alvo? Eu vou trabalhar esse evento para as famílias? Eu vou trabalhar esse evento para os jovens? Eu vou trabalhar esse evento para crianças? Eu vou trabalhar esse evento para casais? Eu vou trabalhar com a igreja toda? Como vai ser isso? Eu vou trabalhar um evento para a igreja ou eu vou trabalhar um evento para a comunidade? Porque é diferente. Vocês devem lembrar que eu já falei aqui sobre a igreja promover eventos sobre missões e a igreja preparar eventos missionários. Eu vou fazer essa divisão. Por exemplo, se você faz uma conferência missionária reunindo várias igrejas, talvez até de várias cidades, que essa é a característica do congresso, da conferência, você vai reunir um público crente, certo? Você vai estar fazendo um evento missionário para crentes. Mas você pode fazer um evento também grande, também reunindo várias pessoas de ação social para a comunidade que você está inserido. E esse evento é missionário, mas é evangelístico. O alvo dele é a evangelização, é comunicar para as pessoas, mesmo desenvolvendo vários outros serviços sociais, mas o objetivo e o alvo é alcançar aquela comunidade para Cristo. Conseguem perceber a diferença de fazer um evento para a igreja e de fazer um evento para a comunidade? Os dois falam sobre missões, mas apenas um tem essa visão evangelística. Um é para despertar a igreja, o outro é para alcançar a nossa comunidade. Então, definir o público-alvo é essencial por alguns motivos. Porque nós podemos, através disso, bolar as estratégias que nós vamos usar no nosso evento. Vamos lá. Eu tenho aqui o preleitor,
preletor ele vai ser definido pelo meu público-alvo. Linguagem, o modo de divulgação do evento, a imagem do evento, a decoração, a comida que eu vou servir naquele evento, a data e o horário do evento. Vamos lá. Se eu decido fazer um evento missionário para crianças, vai mudar isso daqui? Com certeza. O meu preleitor precisa ser alguém que já trabalha com o público infantil. A data e o horário precisa ser uma data muito provavelmente final de semana, porque as crianças estão nas escolas. O horário para culto infantil não é tarde da noite, né? É geralmente na manhã ou na tarde. Esse horário é importante. O tipo de alimento que vai ser servido, eu não vou servir um creme de camarão para as crianças, né? De jantar. Não, para criança a gente geralmente faz pipoca, bolo de chocolate, né? É esse cardápio de infantil que a gente usa. Então nós temos aqui a decoração, vai ser específica, né, para aquele público. Então você percebe aí que definindo o público, você vai definir toda essa estrutura do evento. Se você vai fazer um evento para mulheres, conscientizando mulheres a discipularem outras mulheres, né? Isso é missões também, missões é discipulado. Então, as características desse evento vão ser diferentes do infantil, da comida que eu vou servir para palestrante que eu vou chamar, para decoração que eu vou fazer, percebem? Então, essa definição do público vai caracterizar todo o seu investimento em recursos e pensando aí na organização que precisa ser feita, nesse checklist aí da organização, certo? Terceiro ponto, nós vamos falar sobre a formação dessa comissão de eventos. Né? Se já temos na nossa diretoria missionária, nessa formação de conselho missionário, que nós falamos na segunda aula, se já foi definido essa organização de eventos, ótimo. Mas nós podemos selecionar pessoas dentro da nossa igreja que não estão diretamente na diretoria missionária, mas que elas podem ser chamadas para essa comissão de eventos, certo? Muito provavelmente você tem na sua igreja aquela irmã da decoração, que deixa tudo bonito, que arruma a ceia, que coloca as flores, né, ornamenta a igreja. Ela pode ser uma convidada para participar desse departamento. Ou as pessoas que geralmente preparam lanches para venda na igreja, né? Ou que sempre em tempos de comunhão estão lá preparando, nos acampamentos, nos retiros da igreja. Nós temos sempre aquelas pessoas chaves, né? Que preparam aquela comida gostosa. Então essas pessoas podem ser chamadas para estarem compondo, né, essa comissão organizadora. E nós podemos distribuir essas tarefas, e isso é muito importante, né? Ninguém faz nada sozinho, nós precisamos de equipe. Para um evento ser bem sucedido, nós precisamos de pessoas para cada área. Nós precisamos realmente que fique alguém que possa estar dirigindo aquele evento, dando as boas-vindas, né? Gerenciando quem vai entrar em cada momento. Nós precisamos de pessoas que trabalhem na comunicação e na divulgação desse evento. Nós precisamos de pessoas que vão contactar os preleitores, os profissionais que vão estar ministrando, né, nos eventos. Nós vamos precisar de diversas pessoas, da confecção das lembranças, da confecção de camisas e de kits que vão ser disponibilizados naquele evento. Enfim, as pessoas que vão estar na recepção, recebendo os convidados, recebendo os pastores, as pessoas que vão trabalhar na hospitalidade. É uma infinidade de compromissos que precisa de pessoas, né, idôneas para trabalhar com isso. Então, prepare a sua equipe, desenvolva, né, esse planejamento com a equipe. Cada um dando a sua ideia, cada um contribuindo, vai formar uma boa equipe, né? E um bom planejamento. O nosso quarto ponto é a infraestrutura, né? Nós precisamos definir qual vai ser a infraestrutura do nosso evento.
já definido o evento, eu vou pensar quantas pessoas vão participar desse evento. É um congresso, vai ser um congresso para 300, para 400, para 50 pessoas. A minha igreja ou o local que eu vou fazer esse evento, ele tem disponibilidade para essas pessoas? Disponibilidade que eu falo de cadeiras, de mesas, de recursos de mídia, né? Se você vai precisar de um data show, de uma câmera para fotografar ou para filmar o evento, né? Que tipo de estrutura eu vou precisar? Existe uma cantina lá ou dá para improvisar um lugar de refeições? Existe banheiros que, né, dê a demanda, que cumpra a demanda desse público alvo que você projetou, bebedouros acessíveis para essas pessoas. Então são detalhes, né? Mas são detalhes importantes, né? Principalmente se você faz um evento de 3 dias, um evento que a pessoa vai passar o dia inteiro ali, precisa ter banheiro, precisa ter água, precisa ter um lugar onde ela possa ter um lanche, e a gente precisa pensar em todos esses detalhes. Então essa é a importância dessa infraestrutura que nós vamos gerar no evento, ok? Ponto 5, cronograma do evento. Vamos especificar aquilo que vai acontecer, a programação desse evento, né? Data e horários, quantos dias vão durar, quanto tempo cada preleitor vai ter, porque você definindo quanto tempo você vai ter de evento, são 3 horas, 4 horas, você vai definir quanto tempo cada preleitor vai ter, quanto tempo cada apresentação. Digamos que nesse evento você vai ter 2 palestras, você vai ter uma banda tocando, você vai ter apresentações teatrais, de dança e outras coisas. Você precisa estruturar como isso vai se encaixar, qual é o melhor momento de jogar aquela música, qual é o melhor momento de passar o vídeo, qual é o melhor momento para encaixar essa programação bem certinha. Falando de pré-eleitor, eu quero aproveitar para a gente falar um pouco sobre essa parte de chamar alguém, né? Nós já falamos que para pensar no pré-eleitor, eu preciso pensar no meu público-alvo, eu preciso entender aquilo que eu tenho como objetivo, como propósito naquele evento, né? E é importante, gente, sempre ter uma segunda pessoa também que você pode contar, né? Você contacta com um preleitor, que pode ser um missionário, pode ser um pastor. Aí você presta atenção naquilo que é acordado entre vocês, né? Existe muita gente que joga uma mensagem na rede social de alguém e não vê se realmente aquela pessoa concordou, confirmou a presença naquele lugar. Você precisa, né, tá sempre nessa comunicação até o dia do evento com aquela pessoa. Preciso ver a questão de translados, né, caso a pessoa esteja longe. Mesmo que seja alguém da sua cidade, você precisa dispor um transporte para ela, né? Seja falando com o irmão da igreja para levar, para buscar, você precisa acordar isso. Vai ter uma lembrança para ele, você vai dar algum tipo de recompensa, né? A gente não fala muito assim no meio cristão, mas você vai abençoar essa pessoa com alguma coisa, você vai honrá-la no final da ministração. Então é preciso pensar nessas coisas. E caso não dê certo essa pessoa vir, né? Acontecem imprevistos, uma doença, algum acontecimento que impede a pessoa de estar lá. O que vai acontecer? Eu particularmente já passei por isso, de falar com pessoas, confirmar, mas um dia antes do evento a pessoa ficou doente, eu não tinha um plano B. E nessa época eu tinha 17 anos, estava coordenando aí um evento para adolescentes e eu fui palestrar sem ter nenhuma preparação, né? Foi aquela coisa assim que só um milagre de Deus para resolver aquela situação. Foi muito difícil, foi embaraçoso, mas a gente tem que dar um jeito quando está na frente de um evento, né? Para que não aconteça essas coisas, é essencial que você tenha preparado um plano B. Converse com alguém que possa estar substituindo caso aconteça um imprevisto. É bom ter tudo realmente planejado, ok? 6º ponto.
é a hora da gente pensar no orçamento. Nós já falamos aí sobre várias coisas, até citamos translados, uma lembrancinha, né? Então é preciso pensar em tudo o que eu vou gastar e começar a pensar nesse orçamento. Da onde que vai sair o recurso necessário para esse evento acontecer? Eu vou tirar isso da igreja, do caixa da igreja, existe esse caixa para missões, ou eu vou fazer eventos para fazer um evento. É o que a gente vê muito nas igrejas, né? A igreja vai fazer um seminário ou um congresso, aí ela faz uns 10 eventos antes para poder fazer aquele evento maior. E aí nesses outros eventos vai vendendo lanche, vai fazendo cantina, né? E vendendo coisas para que aquele evento aconteça. É muito interessante que a gente trabalhe com essa motivação da igreja de se envolver nos trabalhos para que a gente encontre parceiros para a obra, né? Porque às vezes a gente no lanche a gente faz um movimento intenso para ter de lucro, vamos supor um exemplo, de R$100. Então a gente tem um trabalho de divulgar, de preparar o lanche, de vender o lanche, ainda fica aquele caderno de fiado na igreja que nunca tem fim, né? Infelizmente. E aí a gente tem aquele lucro pequeno em relação ao trabalho que dá para fazer. Aí vamos lá, R$100 que a gente lucrou com aquela venda de lanche. Será que não teriam 2 pessoas na igreja que pudessem dar R$50 cada para aquele evento acontecer? Entende? Ou mesmo mais pessoas que dessem uma quantidade menor, mas que suprisse aquilo. É porque nós perdemos essa identidade da igreja de doar, de oferecer as coisas. Sempre eu tenho que dar ter uma troca. Não, tem que ter um lanche, tem que vender isso, tem que vender aquilo. A gente está vendendo tanta coisa quando a igreja podia se disponibilizar a dar. E aí eu preciso repensar por que a minha igreja não está ofertando. Por que a minha igreja não quer abençoar na produção desses eventos? Entende? A gente tem que gerar esse coração na igreja. Como é que a gente gera isso? Falando sobre isso, incentivando as pessoas e dando o primeiro passo. E sendo nós exemplo nisso. Quanto que você tem investido nos trabalhos? Ou você tem sido aquele irmão que pede dinheiro para todo mundo, que quer que todo mundo ajude, mas não está contribuindo também, não está fazendo a sua parte. Então seja você também exemplo nessa área de generosidade, né? Nós precisamos disso. Então é preciso definir nesse evento a questão financeira, se vem de um caixa da igreja, se vem desses eventos, se vem de doações, ou se esse evento vai ser um evento pago, se vai ter uma taxa de inscrição, né, para as pessoas participarem dele. E aí como é que eu bolo essa taxa? Eu vou pensar em uma taxa para ganhar dinheiro? Não, esse não deve ser o nosso alvo, né? Nós precisamos fazer uma conta de todos os gastos que nós teremos nesse tempo de evento, dividi-lo pelo número de pessoas que vão participar, e aí eu vou ter o valor base, né, de uma taxa de inscrição que eu posso estar cobrando das pessoas para participar. Mas quanto mais nós pudermos fazer eventos gratuitos na igreja, nesse âmbito missionário, melhor. Para falar de orçamentos, né, é importante a gente falar de propósito. É muito bom. Não perca o foco, né? Não perca o foco vendendo camisa de evento. Não perca o foco, sabe, pensando em tudo e perdendo de vista o propósito inicial. A gente sempre tem que voltar para o primeiro ponto, propósito. O objetivo que eu tenho no meu coração de honrar a Deus. Porque é legal, a gente se envolve com essa coisa do planejamento. A gente quer tudo bonito, né? A gente quer tudo legal, mas a gente precisa, né, entender o que nós estamos fazendo, né? Então, nós podemos economizar de maneira inteligente, saber gerir os recursos que nós recebemos e entender que tudo é para honrar o Senhor. Eu honro o Senhor também, não extrapolando nas minhas ideias, não gastando demais, né? Ficando com o básico bem feito, honrando os recursos do Senhor, né? A gente pode fazer isso sim e deve buscar isso. Número 7, anote aí. Nós vamos trabalhar depois disso a divulgação do evento. Mesmo que seja um evento só para a minha igreja, eu preciso divulgar isso de alguma forma. Alguém vai ter que ir lá na hora dos avisos falar sobre esse evento, né?
A gente provavelmente vai mostrar um slide no Data Show falando sobre o que vai ser. Se a igreja tem redes sociais, a gente também pode usar essas redes para divulgar esse evento, falando com as coordenadorias, né, que existem na igreja para convidar os seus grupos. Fale com o líder de adolescentes, da juventude, fale com o coordenador de adultos. Cada departamento da igreja você pode convocar para que essas pessoas possam estar reunindo suas redes, né, para participar do evento e comunicar toda a igreja. E essa comunicação, ela é importante para quê? Para gerar expectativas daquele evento. E essas expectativas são importantes, sim. Nós precisamos que a igreja, ela se sinta feliz, né, quando ouve falar de missões, quando ouve falar que vem informações novas sobre os campos missionários, que elas vão aprender mais sobre missões. Isso precisa gerar uma expectativa na igreja para isso. E é muito importante também essa parte da comunicação, se você vai fazer eventos para várias igrejas, se você vai abrir esses eventos para outras cidades, né, e vai fazer algo bem maior. Quanto maior esse pensamento do evento, maior esse cuidado com a comunicação. Essa comunicação ela precisa ser clara, né? Você pode também estar direcionando uma equipe de comunicação que vá nas outras igrejas, né? Você reúne 2, 3 pessoas ali que vão para um culto em uma outra congregação para comunicar à igreja aquilo que vai acontecer. É importante trabalhar essa comunicação com antecedência, pelo menos um mês, né? No mínimo, um mês antes, as pessoas têm que estar se preparando para isso. Então, a gente vai, ainda nesse ponto da comunicação, né, vamos falar sobre personalizar esse evento. O que você tem pensado sobre ele? Você vai fazer uma camisa, você vai fazer aqueles kits, né, de caneta, de bloquinho de anotações, com o tema do evento, com a arte que foi pensada para aquele evento, né, uma apostila. Muitas pessoas pedem dos preleitores uma base daquilo que eles vão pregar para preparar uma apostila daquele evento. Tudo isso faz a diferença, sim, quando uma pessoa vai para um evento e recebe aquele material e vê aquele cuidado. Você consegue perceber a organização que teve, você consegue perceber o cuidado, o zelo. Também é um testemunho. Quando uma coisa é bem feita para o Senhor, também gera aquele impacto positivo na vida das pessoas. Lembrando que tudo isso, né, ele tem que estar dentro do propósito. Não adianta eu fazer tudo isso ser a coisa mais maravilhosa visualmente falando, né, e na hora ter pouco conteúdo, né? O que realmente deve ser o nosso foco para impactar as pessoas é o conteúdo daquele evento, a programação que ele tem, que realmente vai tocar os corações, que realmente vai gerar um mover, né? E a nossa ideia é que realmente haja avivamento nos corações, que impulsione as pessoas a sair dali para viver, né, o que foi pregado. No 8º ponto, nós vamos falar sobre reuniões. É importante que durante todo esse processo de planejamento, desse alicerce da casa, lembra? A gente faça reuniões, né, com essa equipe de todas as áreas. Reuniões para quê? Para discutir o evento, o andamento que está esse evento, mas também para orar. Esse tempo de oração que a equipe tem vai trazer o coração da equipe, né, para o propósito, vai gerar unidade, porque muitas vezes quando a gente não está tendo reuniões, né, a gente está sempre criando coisas na nossa cabeça, né? O fulano está querendo fazer do jeito dele, o outro não deixa eu ajudar, mas por que fecharam naquele lugar? Eu preferi um outro lugar. Mas por que não faz desse jeito? Então, para evitar isso, é importante que a equipe se reúna, participe, lance as ideias, não seja tímido nesse aspecto. Se você tem a oportunidade de contribuir com uma sugestão, faça, né? Se há divergências, vamos resolver em oração, como a Bíblia nos diz para fazer, né? Vamos orar, pedir a direção de Deus. Muitas vezes durante o processo, né, falta finanças, faltam alguns recursos, nós precisamos apresentar isso ao Senhor. Então, às vezes as dificuldades que nós temos na preparação dos eventos
é Deus ministrando no nosso coração, ministrando para confiarmos nele, para termos fé que ele pode fazer o impossível, para testemunhar milagres. É importante que a gente saiba que quando a gente se levanta para motivar a igreja para missões, você acha que o inimigo gosta disso? Com certeza vão ter levantes malignos e nós precisamos ter essa equipe unida, forte, né, para estar intercedendo e para estar conduzindo todo esse processo do evento até ele se realizar. Então, nessa reunião nós temos oração, planejamento e ideias. Vamos lançando ideias nessas reuniões. Aí eu queria passar para vocês algumas ideias que a gente pode estar fazendo, né? É sempre importante a gente ter em mente de começar com algo. Se o Ministério de Missões da sua igreja está no início, faça alguma coisa para começar. Porque muitas igrejas, gente, faz um evento por ano. Por quê? Porque esse evento é muito grande, demanda muita coisa. E aí, qual é o evento missionário que a igreja faz? Um congresso, que é tão trabalhoso, tão demorado para fazer, que ela passa de janeiro até agosto planejando e vai fazer ele em novembro, por exemplo. E não precisa ser assim. Nós precisamos pensar em coisas mais simples, né? Mais acessíveis, mais práticas e que tenham resultado. E eu quero falar sobre isso agora, como que a gente pode, né, arregaçar as mangas e realmente fazer algo. Uma boa dica é as parcerias, né? O Ministério de Missões, se ele está começando, ele precisa ter parcerias com outros ministérios. Algumas coisas que nós podemos fazer, eu vou exemplificar isso, né? Uma parceria com o Ministério de Louvor, por exemplo. Como é que a gente pode fazer isso? Nós falamos sobre intercessão e a importância da oração para o campo missionário. Lembram dessa aula? Que tal você fazer uma parceria com o grupo de louvor e promover 12 horas de adoração e intercessão ou 24 horas de oração e intercessão? Você pode montar a programação e você deixa o líder do louvor responsável por dividir o grupo musical e levantar pessoas que vão estar levando uma reflexão, pessoas que vão estar direcionando, né, os momentos de oração. E isso não precisa de muito dinheiro para fazer. Só precisa marcar o dia que realmente todas as pessoas possam participar e fazer o rodízio, né? Porque fazer 12 horas ou 24 horas de oração e adoração não necessariamente precisa de uma pessoa que passe o dia inteiro. As pessoas geralmente não fazem porque dizem assim, eu não tenho um dia todo livre, mas não é o dia todo livre. É oração sem interrupção, mas pode fazer um rodízio de pessoas. Então, você pode colocar ali amanhã, você deixa as crianças responsáveis. Então, vão ali os pais com os filhos e as crianças oram pelas nações. Aí você marca a tarde com os jovens e os adolescentes, aí eles vão e fazem aquele momento. Então, o grupo não para de orar, mas as pessoas vão revezando e não fica pesado para ninguém. Isso já pode acontecer agora, você pode programar isso. Outra parceria que pode ser feita é com a organização dos cultos de ensino, né? Que nós temos a escola bíblica dominical e os cultos de doutrina. Quase todas as igrejas têm essas duas programações. E são cultos de ensino, são cultos que geralmente se estudam séries, né, sequências bíblicas. Muitas igrejas trabalham livros na doutrina e na escola dominical também se trabalha por temas. Então você pode conversar com o coordenador da EPD e do culto de doutrina ou com o seu próprio pastor, que pode estar fazendo isso, de preparar uma série sobre missões. Essa ideia é tão boa, por quê, gente? Porque você não mexe na estrutura da igreja. Continua tendo os cultos normais, continua tendo a escola bíblica normal. Só que o assunto é missões. Você imagina você separar 1 mês ou 2 meses para falar sobre missões em todas as classes de EBD? Você faz uma reunião com todos os professores. Então as crianças vão estar lá na sua sala com a sua professora
falando sobre missões, aprendendo missões. Da mesma maneira, os adolescentes, os jovens, os adultos, as senhoras e senhores, toda a igreja na EBD estudando sobre missões. É maravilhoso, a igreja é despertada, a igreja é avivada nesse assunto. Nos cultos de doutrina, o pastor pode fazer uma série especial, ensinando a igreja aulas de missiologia, falar de como começou missões aqui no Brasil, né, porque os pastores têm mais conhecimento porque estudaram sobre esses assuntos nos seminários. Podem dar uma bagagem riquíssima para a igreja. E você vai gastar zero para fazer isso. É muito importante que a gente comece, né? Outra coisa, promover eventos por departamentos. Nem sempre os eventos de missões que a gente faz na igreja precisa ser para todo mundo, ok? Nós podemos fazer, por exemplo, investir nas crianças, né? Não, esse ano o Ministério de Missões ele vai investir em crianças. Nós vamos preparar essa geração para amar missões, para amar os campos, para querer ser enviado, né? Então, o que nós vamos fazer? Vamos bolar um plano para esse ano para trabalhar com as crianças. E aí você faz essa parceria com o ministério que já trabalha com crianças para incluir missões. Então, o que dá para fazer? Coloquei aqui uma listinha, né, de alguns eventos. Posso fazer culto de missões infantil. Eu posso preparar dentro da minha igreja uma grade curricular e fazer um curso missionário para as crianças. Nós podemos fazer impactos, as crianças fazendo impactos. Para que elas possam ir para as ruas, né, é bom ter uma preparação nos cultos da igreja. Eu não sei se já é uma prática na igreja de vocês, de colocar as crianças para dirigir o culto, para louvar, para pregar, para elas ganharem essa experiência, né, de participar do culto, de prestar um culto ao Senhor. E elas podem fazer isso também nos cultos na rua, né, cultos evangelísticos. E é muito interessante, você tá passando ali na rua ou na sua rua, tá tendo um movimento e você vê crianças cantando, crianças compartilhando alguma coisa, você vai querer ver. Isso vai chamar outras crianças, isso vai atrair muitas pessoas, né? E as pessoas vão estar ouvindo o evangelho ali da boca dos pequeninos. Olha que coisa maravilhosa que pode acontecer. Então é importante a gente pensar sobre isso. A gente pode enviar crianças para treinamentos missionários. Hoje muitas missões têm períodos de férias, né, para crianças. São treinamentos missionários que duram 1 semana ou 15 dias. Então, famílias que estão disponíveis para isso podem enviar seus filhos. É um investimento incrível que você faz na vida de uma criança. Você pode planejar acampamentos, né, que falam com o tema de missões. Você pode preparar festas infantis, né? Hoje a gente usa muito esse recurso das festas. O que é uma festa? Uma comemoração, é um tempo de júbilo, de adoração a Deus, que pode ter por tema missões. Então, é como um culto missionário, né? Mas uma coisa mais festiva, com uma decoração de festa. E a gente pode usar aquele recurso que nós falamos anteriormente sobre a ação de graças e falar do que tem acontecido e falar que nós estamos fazendo uma festa para celebrar os frutos que o Senhor tem dado nos campos missionários. E nesse tempo vocês vão falar o que tem acontecido, né? Vamos louvar o Senhor porque Ele abriu porta para aqueles missionários entrarem em tal lugar. Vamos louvar o Senhor porque mais de 400 crianças estão recebendo alimento naquele campo missionário. Vamos adorar o Senhor, então, motivar as crianças a celebrar a obra de Deus. E as EBDs e as EBFs, né, que são um dos maiores investimentos hoje nas igrejas para crianças, que podem trabalhar o tema de missões. Então, é muito importante que a gente também trabalhe esses departamentos. Jovens e adolescentes, né? Eu já falei anteriormente isso, mas nas igrejas, o povo que queima por missões é nessa fase aqui. Os jovens e adolescentes, eles estão numa fase de amar, de se entregar, de se doar, de ser radical. Então, eles têm já essa pegada. Falta maturidade, falta entendimento de muitas coisas. Por isso que eles precisam de pessoas que vão monitorar. E o papel
desse conselho missionário é dar esse suporte, né, para gerar esse equilíbrio nos jovens e nos adolescentes da igreja. Então, podemos fazer seminários com eles falando sobre missões, podemos fazer visitas ao campo. É muito motivador para um adolescente participar daquilo que é feito no campo, até para sentir. Existe nessa fase uma curiosidade muito grande. Jovem e adolescente, eles não estão muito focados em teoria. Se você chamar ele para passar 4 dias escutando o dia inteiro alguém falando, talvez não seja tão atraente para eles. Mas se você chamar um jovem, um adolescente para ir para uma viagem, para conhecer um programa, para conhecer uma base, um trabalho, um projeto, ele vai topar na hora, porque ele quer isso. Ele quer algo que ele possa desenvolver, que ele possa fazer parte, né? Então, a gente pode ver o que na nossa zona existe, né? E oferecer, marcar uma viagem missionária. Nós podemos fazer programas de voluntariado para os nossos jovens e adolescentes. Esse programa de voluntariado pode atuar em asilos, em prisões, em hospitais e gerar ali uma rede de apoio a projetos que já existem, né? E eles podem colocar a mão na massa, preparar alguma coisa para esses projetos e eles vão ter essa ideia de se sentir útil e de entender que eles podem ser usados por Deus mesmo na pouca idade. Isso é muito importante. Nós não podemos ser a igreja que diz só depois, quando você crescer, quando você for mais velho, né? Ou de aceitar missionário só quando já é casado, quando tem família. Isso não é exatamente sinônimo de maturidade, né? Nós podemos trabalhar os nossos adolescentes e os nossos jovens para ser bons missionários e para atuarem nesse período de liberdade maior que um solteiro tem. Então nós podemos e devemos investir como igreja nos jovens e nos adolescentes. Outra coisa, essa idade é muito boa para fazer impacto nas ruas, né? E é muito importante que jovem e adolescente tenham muito esses vínculos de amizade, de formar grupos, de pertencer a grupos, né? É o momento ideal para fazer os grupos de dança, de teatro, de rap, de qualquer coisa que eles sejam bons de fazer, certo? Então, invista nos talentos que os adolescentes da sua igreja têm. Não limite isso, né? Deixe que eles usem tudo para a glória de Deus. Então, forma esses grupos, circo, faz uma oficina de circo, monta uma apresentação que possa fazer nas ruas, que leve uma mensagem bacana, de inspiração, de motivação para as pessoas e de salvação também, né? Nós podemos investir em missões escolares, né? Essa é uma paixão muito grande que eu tenho. Eu tive a oportunidade de trabalhar 3 anos com missões escolares, missões estudantis, né, que muitas pessoas chamam. Esse trabalho pode ser tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Trabalhar no evangelismo ali de sala em sala, nos intervalos, né, ou de um turno para o outro, nas trocas dos turnos nas escolas. Trabalhar com discipulados, com evangelismo, é muito maravilhoso. Algumas escolas já existem, né, grupos que fazem isso. E se você motiva os adolescentes da sua igreja a se envolverem e a criarem esses grupos, né, nós temos ali células em cada escola, em cada aluno que a igreja tem. Você imagina o impacto disso em toda a sociedade? Nós precisamos formar jovens e adolescentes fortes, ousados na pregação do evangelho. E os adultos, né, em tudo isso que nós já falamos, os cultos nas ruas, podem trabalhar com ação social. E uma coisa importante, que o adulto já tem a marca de ter uma profissão, de ter um ofício. E nós precisamos motivar os adultos da nossa igreja a servir, né, a ter um coração voluntário com aquilo que eles sabem fazer. A pessoa ganha a vida como cabeleireiro, né? É importante que ele tire o sustento dele ali, mas é muito importante que eu motive esse membro da minha igreja a oferecer esse serviço de forma gratuita na comunidade que a igreja trabalha. Isso em todas as profissões, né? Você já recebe dinheiro com aquilo, por que não ofertar
né? Eu não estou falando de dízimo, né? Estou falando de ofertar o seu trabalho ao Senhor. Nós precisamos motivar os adultos isso. Eu acho que todo crente, ele deveria ter essa consciência, né? De ter o seu ofício, o seu trabalho, servindo ao Senhor, honrando ao Senhor, com aquilo que o próprio Deus lhe capacitou para fazer. Lembra da oração que Davi fez? Né? Tudo que nós entregamos, tudo que nós podemos ofertar, contribuir com o reino, já veio de Deus para nós. Nós só devolvemos. Nós sempre precisamos investir nesse relacionamento, né? Firmar a fé, firmar caráter. Isso é muito importante. A igreja pensa que só investe em missões quando está especificamente falando de missões. Mas, irmão, sempre que você está investindo em crianças, jovens e adolescentes, trabalhando caráter, trabalhando relacionamento íntimo com Deus, trabalhando a importância de comunicar o evangelho, você está fazendo missões. Porque você está gerando crentes fortes, firmes na fé e que vão ser obedientes ao Senhor na grande comissão. Então, nós precisamos abrir a nossa mente e abençoar e cuidar da nossa igreja, cuidar com os trabalhos. Queria convidar você agora, já que nós já falamos sobre esses 8 pontos, eu espero que esteja bem anotado, já já a gente faz uma revisão. Mas eu queria falar aqui sobre trabalhar com excelência e trabalhar com perfeccionismo. Existe uma diferença gigante nessas coisas, tá bom? Nós precisamos trabalhar com excelência. Por quê? A excelência, ela traduz aquilo que tem uma qualidade superior, mas a excelência, ela diz que eu estou fazendo o melhor que eu posso fazer. E essa deve ser a nossa visão. Eu vou fazer um trabalho para o Senhor, eu vou promover um evento para a minha igreja, eu vou fazer o melhor que eu posso fazer, eu vou dar o gás, eu vou fazer o melhor que eu posso. No perfeccionismo, eu busco um ideal muito maior do que o que é possível alcançar, e ali eu entro em competição, eu ativo o orgulho dentro de mim. Muitas vezes eu vou desenvolver algo para me autopromover, para buscar elogio, para buscar reconhecimento. Entendem a diferença? Então, você não deve buscar fazer um evento perfeito, certo? Você deve buscar fazer um evento com excelência. Muitas vezes esse perfeccionismo, né, quer colocar as luzes em nós, mas nós precisamos trabalhar a excelência, que volta para o propósito de honrar o Senhor em todas as coisas, de glorificar o nome dEle, de colocar as luzes para Ele, para que as pessoas vejam quem Ele é e aquilo que Ele está fazendo. Não vamos perder isso de vista. Vamos trabalhar com excelência, vamos fazer eventos de excelência. Não precisa ser perfeito e muito provavelmente não vai ser. Nós vamos cometer erros, nem tudo vai sair da mesma maneira. Por isso que é tão importante planejar. A gente vai planejar, para sair 50% a 80% daquilo que a gente planejou, né? Então, quanto mais a gente planeja, melhor o resultado sai. Mas não existe essa perfeição, é só em Deus. Mas nós precisamos também reconhecer ali no resultado final que a gente deu o nosso melhor, que cada um trabalhou, suou e entregou aquilo que tinha de melhor para o Senhor. E ali ficar feliz com os resultados que a gente conquistou, né? Então, a base desse sucesso que a gente está buscando no evento é o planejamento, é a entrega também em oração, são essas reuniões que a gente está gerando com a nossa equipe que vai dar essa força, né? Um evento bem organizado, gente, ele é bonito e ele é agradável. Nem sempre você vai precisar de rios de dinheiro para fazer isso. Basta uma coisa bem organizada, já vai dar aquela coisa, né, aquele ar de bem feito. Isso é muito bom. Então, comece, né? Eu quero bater nessa tecla sempre com vocês. Comece a fazer algo, comece a movimentar a sua igreja. Não espere por muito dinheiro, não espere por muita ajuda, não espere por uma equipe grande, não espere que muitas pessoas vão ajudar. Comece, né? Não despreze os pequenos começos, isso é muito importante. Tenha sempre em mente isso, o começo. Vocês têm aí uma lista, né, um checklist para esses eventos. Aí vamos relembrar aqui o que nós falamos
Veja aí se você não perdeu de anotar algum ponto. Primeiro, nós falamos sobre definir o objetivo do evento antes de tudo, né? E depois, o segundo passo é escolher o evento que eu vou fazer. Que tipo de evento, né? Se é uma palestra, um congresso, um seminário, um culto, um debate. Sobre isso que nós falamos. Depois, nós vamos formar a comissão que vai realizar esse evento. Aí, número 4, nós temos a infraestrutura do nosso evento. 5, vamos falar do cronograma, toda a programação, pensando no plano B, sem esquecer desse detalhe. Número 6, né? A hora do orçamento. 7, a divulgação do evento. 8, as reuniões para oração e o compartilhar de ideias, tá bom? E aí vamos para o checklist, que também fala sobre isso, mas é importante que cada evento tenha um para a gente situando cada fase que a gente está, né? E quantas coisas ainda faltam até aquele momento. Aí vocês vão ver aí sobre o propósito do evento, definir o nome do evento, a marca que ele vai ter, a imagem que se vai projetar dele, definir a data provável. É bom ter sempre 2 opções, né? Nós vamos ver, né, o local, calcular o público estimado, estabelecer os objetivos e a estratégia para alcançar aquilo, elencar as atividades a serem desenvolvidas, estabelecer os responsáveis por cada atividade, listar os fornecedores que nós vamos precisar, apresentar o prazo de conclusão de cada etapa, atualizar o status de cada atividade, atualizar a lista de pagamentos, olha só quanta coisa, checar todos os recursos, se eles estão funcionando, monitorar os resultados e aí vai. Aí vocês têm na apostila de vocês, dessa aula, vários outros aspectos e é bom que você possa ter com eles uma base, né, para desenvolver o seu próprio checklist, né. Isso vai ajudar na organização, isso vai ajudar para você não esquecer de nenhum detalhe, né, e aí a gente vai planejando melhor como nós vamos servir a nossa igreja de tudo isso. Para finalizar, né, eu só quero chamar você para pensar em 2 coisas. Primeiro, voltando ao cuidado missionário, vamos pensar também em programações para dar um suporte para o missionário divulgar o trabalho dele, né? Então, uma dica para os preleitores dos eventos que vocês forem fazer, é sempre bom chamar um missionário, alguém que realmente está vivendo aquilo, né? Outra coisa, sempre que o missionário da sua igreja estiver, né, junto com a igreja, junto com os irmãos, é importante que você planeje um evento para que ele possa falar com a igreja, uma prestação de contas, né, dizer como é que tá, e também ter um tempo de gratidão para que o missionário agradeça a igreja que está ajudando, a igreja que está contribuindo, a igreja que está suportando ele em amor. Isso é essencial, preparar esses momentos, né? E aí, um outro fator, né, que é importante a gente levar a nossa igreja a pensar no transcultural. E geralmente as pessoas gostam muito de ter um contato, de ter acesso a uma cultura diferente, né? E isso é uma super proposta do Departamento de Missões, levar os irmãos da igreja a viverem algo novo. Então, algumas ideias que a gente tem, vocês vão ter mais uma lista enorme de eventos que vocês podem fazer também na apostila, super dicas e o passo a passo, né? Aqui a gente falou de uma forma geral, pontos para a gente seguir na organização do evento, mas na apostila está tudo mais especificado para vocês, deem uma estudada nelas. O que a gente pode fazer? Esse café missionário, ele é muito especial para que o missionário, quando ele está de férias, possa estar prestando contas e gerando essa gratidão, um café especial. Ele tem o objetivo de servir as pessoas, né? É um café de gratidão. O missionário diz assim, eu estou oferecendo isso aqui para vocês, para agradecer o que vocês têm feito por mim durante todo esse tempo no campo. Isso é muito especial. Pode ser feito também
quando esse missionário está prestes a ir ao campo, né? Você convida alguns pastores, líderes de ministério, famílias da igreja, e nesse café missionário vai ser apresentado o envio dele. Olha, o irmão aqui vai estar sendo enviado, nós convidamos vocês para conhecerem o projeto dele, né? Para participarem dentro dessa perspectiva. Dentro dessa perspectiva, você lança o desafio, né? Para aquelas pessoas serem parceiras desse missionário, né, de estarem ajudando, e você vai acertando com esse público que tipo de apoio. Olha, quem é que vai estar ajudando aqui em oração? Então vamos definir, não é só dizer que vai orar, porque tem muito irmão aí que diz que vai orar e nunca orou pelos missionários, né? Então vamos colocar um calendário de oração, você fica na segunda-feira, toda segunda você ora, o outro fica no domingo, então vamos ter uma agenda organizada de oração. Quem vai ficar com os carnês aqui, que vai estar contribuindo mensalmente, com quanto, qual é a data específica do envio desse dinheiro, qual a forma do envio, vai ser em depósito, vai ser em transferência bancária, ou vai ser um irmão da igreja que vai recolher todo esse dinheiro e vai ficar responsável para enviar. Entendem? Ter esse tipo. Então o café missionário ele é muito bom para esses dois tipos de eventos. Aí nós temos um jantar internacional que a gente pode fazer com comidas típicas do país, né, gerando um evento diferente que atrai muitas pessoas. Esse jantar missionário cultural, ele pode ser muito usado para levantar recursos, porque é algo que chama atenção, as pessoas realmente querem participar de uma coisa que tem muita novidade, tem criatividade, né? Uma comida que eu nunca comi, porque é lá da China, é lá da Índia, entende? É lá da África, então não tem no supermercado para comprar, então eu vou comprar o ingresso desse jantar, eu vou contribuir com missões, eu ainda vou ter uma noite diferente, especial, então é bom que a gente promova eventos assim também. Importante, decoração em cada um desses eventos pode ser uma peça-chave do nosso evento. A decoração, ela traz informação, ela traz motivação e ela traz impacto. O que a gente não pode deixar de ter? Fotos. As pessoas precisam ter contato com imagens da realidade de outras pessoas, certo? E as fotos trazem isso. Então, fotos e vídeos nos eventos missionários são importantíssimos. Tem a criatividade para encher o local de informação através de imagens, certo? Porque ali as pessoas vão ter o contato com a realidade das pessoas, que muitas vezes pode ser bem diferente da delas. É muito comum a gente ter comentários em eventos missionários do tipo: nunca pensei que alguém pudesse estar vivendo dessa maneira. Olha, eu nunca pensei que existe alguém ainda que não conhece falar de Jesus. Eu já tive a oportunidade de conhecer alguém assim. Uma vez eu evangelizei um jovem, ele era adolescente, e ele realmente nunca tinha ouvido falar de Jesus antes. E eu realmente fiquei tão assustada com aquilo que eu falei de Jesus e ele perguntou: que Jesus? Né? Filho de quem? Se referindo a uma pessoa qualquer, sem linkar ao Salvador, né? Porque geralmente a gente fala de Jesus insistindo com pessoas que já ouviram milhões de vezes falar sobre Jesus. Mas realmente existem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, né? Isso precisa chocar. Existem pessoas que ainda estão vivendo na escravidão. Existem muitos países, o nosso país, né? Infelizmente, existe também isso. Então, a gente precisa trazer a realidade distante para bem perto das pessoas. E a decoração pode contribuir com isso. Então, invista também nesses eventos, vídeos, poste slides de fotos enquanto está acontecendo ali. Às vezes na recepção tem uma meia hora que você está esperando as pessoas, bota uma música no fundo, deixa as imagens rolando, deixa Deus ministrar. A gente não tem noção de como o Espírito Santo vai usar tudo aquilo que a gente planejou para alcançar o coração das pessoas. Quantas pessoas saem impactadas de a gente, né, pensa tanto naquela música e às vezes a pessoa foi tocada por outra coisa. Então a gente faz o nosso trabalho de planejar, de organizar tudo, mas o Espírito Santo, ele vai e faz o trabalho dele, que é convencer pessoas, quer ministrar os corações, quer despertar, quer avivar
os corações, e isso ele faz usando tudo que a gente fez ali, né? Então a gente precisa realizar o que está ao nosso alcance e deixar Deus fazer a obra dele, né? Então, outra dica bacana de eventos internacionais é a gente fazer a Festa das Nações na nossa igreja. E é possível que essa festa fique até como entrando no calendário da igreja. Como é que é essa Festa das Nações? Você pode colocar os membros da igreja para pesquisarem sobre as nações, né? Escolherem aquelas que eles vão representar, e eles podem procurar roupas para se adornarem na festa, né? Com uma roupa típica daquele país. Muitas vezes a gente não consegue exatamente aquela roupa, mas a gente pode criar um look bem parecido, né? E tá apresentando. A gente já fez uma vez isso na minha igreja. Os jovens pesquisaram sobre as nações e eles apresentaram, né, um relatório. Nós fizemos sobre a igreja perseguida e foi muito interessante como houve um despertamento muito grande para interceder pela igreja perseguida. Então nós fizemos a lista dos países mais perseguidos. Cada jovem da igreja ficou com um, pesquisou e fez uma apresentação no encontro de missões sobre aquele país. E foi realmente um despertar muito grande nesse tempo. E até hoje eu tenho orado pelo país que eu tirei naquele dia. Ó, quantos anos atrás. Então esses eventos muitas vezes marcam a gente de uma maneira que nos motiva para o resto da vida, né? Aí nós estamos falando de roupas, mas também tem comida típica, as danças, as músicas diferentes. Então olha como nós podemos nos divertir, né, como igreja, gerar um tempo de comunhão entre os irmãos e ainda assim a gente aprender, né? E é importante a gente pensar nos eventos não como aquele tempo apenas que vamos estar ali realizando ele, mas o impacto que ele deixa na vida da gente. E a ideia dos eventos na igreja é essa, que ele gere impacto na vida dos crentes, gere esse momento bom de você lembrar deles, mas que ele gere impacto. Eu, na minha jornada missionária, eu guardo muitos e muitos momentos de viagens missionárias que durante aquele momento, vendo as privações do campo, né, muitas viagens missionárias que eu fiz quando eu era criança, e eu me lembro que não tinha banheiro, né, ia um ônibus da igreja e a gente passava por algumas privações, mas aquilo era animador, era desafiador e eu amava aquilo. E isso me ajudou muito para ter a consciência de que em muitos campos não havia tanta infraestrutura, né? Me ajudou na hora de renunciar a muitas coisas. Essas lembranças de coisas que eu vivi, né? Me lembro também de congressos e seminários, de algumas palavras de missionários que aqueciam o coração e você sente assim naquele momento, né? Eu quero viver isso. Eu também quero ter experiências assim. É isso que o evento deve gerar, né? No coração das pessoas. Deve inflamar o coração dos crentes de amor por vidas, amor por missões, amor pela obra de Deus na vida das pessoas em toda a terra e de querer viver isso. Então, que Deus possa estar nos usando para promover eventos, bons eventos que glorifiquem o nome dele. É muito interessante que a gente foque nisso. Talvez essa aula você tenha a impressão de que foi a menos espiritual. E muitas vezes quem trabalha com esses eventos na igreja é taxado como alguém que não é muito espiritual, porque não está pregando, né? Mas está nos bastidores organizando eventos. Mas isso é tão importante, é tão espiritual. Então, enriqueça o seu coração dessa espiritualidade, dessa dependência do Espírito Santo de Deus e viva todo esse planejamento como um ministério, sabendo que Deus está agindo através da sua vida, seja no planejamento, seja na execução de cada uma dessas coisas. Viva isso com excelência para a glória de Deus. Eu espero que tudo que nós falamos aqui, cada ponto, cada dica tenha sido útil, né, para aquilo que você tem pensado para a sua igreja. Na apostila, realmente nós temos uma riqueza muito maior dessas explicações e eu peço que você complemente, né, essa aula com a leitura do PDF que foi enviado para você, certo? Então nós encerramos esse tempo por aqui.
Na próxima aula, você vai ouvir um pouco sobre o seu lugar no reino e eu te convido a estar atento até lá. Então, nessa semana, você é convidado e desafiado a pensar um pouco e planejar também um evento para a sua igreja. Que tal começar? Então, pense aí o que você poderia propor para a sua igreja fazer ainda no próximo mês. Vamos pensar sobre isso? Me contem lá no WhatsApp o que a gente pode estar desenvolvendo. Esse é o desafio de vocês essa semana. Vamos orar, vamos planejar e vamos pensar como nós podemos contribuir no reino, certo? Vamos orar, encerrando esse tempo, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem falado aos nossos corações. Curva a sua cabeça, vamos estar agradecendo ao Senhor. Pai amado, nós te louvamos, te agradecemos por tudo, Pai. Tudo que nós temos ouvido de Ti, tudo que nós temos aprendido e vivenciado nesse tempo. Obrigada, Senhor, porque tantos eventos que nós participamos trouxeram coisas boas para nós. Tantos eventos que marcaram nossas vidas, tantos eventos que ministraram ao nosso coração, tantos eventos que foram um divisor de água para nós. Então, nós queremos também promover eventos que façam isso no coração da tua igreja, que motive pessoas, que desperte, que avive os corações. Nos ensine a fazer isso. Nós sabemos que com a prática nós vamos aprendendo e vamos gerando mais maturidade, mais equilíbrio nas decisões, mais criatividade no desenvolver do nosso trabalho, e é isso que nós pedimos ao Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos capacite, nós pedimos que o Senhor levante mais pessoas capacitadas, pessoas dispostas, pessoas que realmente querem doar ao Senhor o seu melhor. Nos ajude, Deus, a levantar na nossa igreja uma equipe guerreira que realmente queira investir em missões através dos eventos. Nós pedimos ao Senhor que ilumine as nossas mentes para que nós possamos criar sempre uma novidade, mas que isso não nos prenda. Nós queremos, acima das novidades, acima da criatividade, acima de todas essas coisas que nós possamos desejar, nós queremos um propósito vivo no nosso coração e nós queremos correr atrás do que realmente importa. A glória do Teu nome e a edificação do Teu povo. Não nos deixe, Senhor, olhar para nós mesmos. Não nos deixe orgulhar o nosso coração com aquilo que nós podemos fazer. Não nos deixe cair, Senhor, no nosso próprio ego. Não nos deixe e não nos permita ser arrogantes, né, ser orgulhosos e querer a glória para nós mesmos. Mas nos ensina a viver para Ti, a realizar para Ti. E nós queremos, no nome de Jesus, pedir para a nossa igreja o coração que havia no Teu povo, quando nós lemos aqui 1 Crônicas, capítulo 29. Esse povo que dava, que doava com o coração alegre, porque era a construção do Teu templo. Nós também queremos construir para o Teu reino e nós queremos doar o nosso melhor, aquilo que nós temos para Te servir. E que o fruto de tudo isso honre o Teu nome, que o fruto de tudo isso venha vidas restauradas, vidas transformadas, vidas alcançadas com a salvação. Esse é o maior desejo do nosso coração. Realiza isso em nós para a glória do Teu nome. Oramos no nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Feliz que nós terminamos esse tempo de aula. Eu vejo você na nossa última aula, próxima semana, ok? Até lá. Deus abençoe.